Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente ignora. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Esse versículo nos ensina que até as pequenas atitudes podem se transformar em sementes de honra diante de Deus. E hoje eu quero te mostrar como um gesto simples pode fortalecer essa obra que alcança tantas vidas todos os dias. O YouTube liberou uma nova função e agora aparecem produtos confiáveis do Mercado Livre e da Shopee diretamente nos nossos vídeos. E toda vez que você adquire qualquer coisa usando os links que estão aqui na descrição, você abençoa o nosso canal, fortalece o ministério e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que transformam vidas, famílias e destinos. São produtos com a mesma qualidade, garantia e segurança que você já conhece nessas plataformas. Se você precisa comprar algo, um cabo, um fone, itens para casa, ferramentas, acessórios ou presentes, dá uma olhada nos links aqui na descrição. Cada compra feita por lá ajuda a manter os projetos, as campanhas e as mensagens que têm alcançado milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final porque Deus vai falar com você de forma poderosa. E aí, pastor, como é que foi? O senhor se envolveu na bandidagem, na criminalidade, nas drogas? Sim, um jovem adolescência, levado. juventude? Adolescência, um jovem levado, um jovem que tentou preencher o seu vazio com muitas coisas. E na cidade tinha um pastor, uma igreja chamada Coluna de Deus, pastor Francisco de Assis, um homem muito usado por Deus, hoje de São José do Rio Preto. Eu encontrei ele esses dias, eu fui na igreja dele, e ele tinha um trabalho na rua Groenlândia, que é a rua que a minha mãe mora até hoje, e ele ficava 18 dias em jejum, pastor Francisco de Assis. Um homem usado, a boca dele rachada. Fábio, é algo incrível. Depois você pode ver até no Instagram dele, um homem de experiências com Deus, assim, é incrível, é um profeta que Deus tem aqui na terra ainda, pastor Francisco de Assis. E ele foi na casa da minha mãe, da minha avó, e ele disse assim, de hoje a 15 dias, Deus vai pegar ele. Não peça misericórdia, pois eu vou mostrar que sou Deus para ele. Foram 13 dias. Eu estava na mesma rua Groenlândia, na cidade de Birigui. Tomei um tiro na nuca, tem a marca aqui atrás, e a bala na cabeça. Com 13 dias. E naquele chão caído, cheio de sangue, os amigos que eu achei que eram amigos do baseado, correram todos. Eu fiquei sozinho, Fábio. E naquele chão, morrendo, eu não conseguia lembrar de nada, a não ser das orações da minha avó. Eu tentava cuspir para cima, para as pessoas verem que eu estava vivo e que eu precisava de ajuda, e o cuspe caía no meu rosto. Naquele momento, Fábio, eu não sabia orar, não sabia levar a Deus uma palavra de oração. Naquele exato momento, eu vi um buraco negro, Fábio, escuro. Eu não preciso mentir, eu tenho a minha vida. E eu caindo naquele buraco. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus da minha avó, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser um pregador do Evangelho.
e vou pregar a sua palavra, custe o que custar, enquanto eu tiver vida. Existia um escuro que eu estava caindo, Léo, e dava para ver um vulto que ele era um pouco mais claro do que aquele escuro. Era escuro, que eles largaram a minha perna, mas tinha um que estava segurando o meu pescoço e descendo numa velocidade absurda. Eu fiz uma segunda oração. Eu disse: Deus da minha avó, se o Senhor me tirar daqui, glória, e fazer de mim uma nova pessoa, transformar o meu ser, eu vou pregar a tua palavra enquanto eu tiver vida. Eu senti o meu corpo subindo de novo. Eu vi o meu corpo caído no chão. Demorou 1 hora para o SAMU chegar. Quando eles cortaram a minha camiseta, que viram os meus desenhos no corpo, eu ouvi da boca do SAMU. Eles olharam para mim e falaram assim: você é bandido, né? Eu disse: eu não sou bandido. Eu sou crente. Aí ele falou: mas se você é crente, por que você não estava na igreja? Eu falei: porque eu aceitei a Jesus agora. Não importa o lugar, Jesus pode buscar o homem aonde o homem estiver. Aleluia. Aonde o homem está, Deus pode ir atrás dele. Pode ser numa prisão, pode ser numa masmorra. Se Deus tiver algo na vida do homem, Deus busca o homem. Glória a Deus. Deus faz, né? Não existe poço tão fundo que a mão de Deus não alcance. Não alcance. E é triste hoje, Fábio, ver algumas coisas, a proporção que a igreja ela tá tomando concernente até essas coisas. Hoje em dia, em uma igreja, se você falar que você viu um anjo, dependendo do pastor catedrático, estudado, né, ele vai te receitar Rivotril para você tomar. Então, as coisas de Deus são mistérios e ela não parou até hoje. O pastor José Carlos de Lima, nosso pastor na Paraíba, nosso pastor presidente, ele diz assim: o nosso Jesus não mudou, a nossa Bíblia não mudou e o nosso evangelho jamais mudará. É o evangelho que é isso. É isso. Ainda existem anjos, Fábio, que livram o homem da morte. Ainda existem anjos que quebram barreiras para livrar o homem do poder de Satanás e da morte, da tentação. Eu ainda creio nessa palavra. O que está nos levando a deixar de acreditar no sobrenatural? Estamos humanistas demais? Estamos nos deixando levar apenas pela razão? O humanismo tem tomado conta da igreja? Sei que somos seres humanos, mas nós, como crentes, precisamos voltar a acreditar no sobrenatural. Está na Bíblia. E Jesus é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os anjos do Senhor ainda acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra e os guarda. Nem sempre a gente vê anjo, mas pode ser que em algum momento o Senhor há de abrir a nossa visão espiritual para ver que Ele enviou anjos para nos guardar. É claro que nós não devemos adorá-los, porque houve um tempo no Brasil e fora, porque existiam pessoas que se prostravam diante de anjos. Cultuavam. Existia gente que deixava a cadeira no púlpito dizendo: isso aqui é para os anjos. Sim. E nós não fazemos isso porque os anjos trabalham por nós. Ele foi enviado por Deus para ser os nossos conservos. Porém, é o sobrenatural que Deus revela aos seus pequeninos. O que nos levou a parar de acreditar que o sobrenatural é real, existe, e que Deus é o mesmo, que opera coisas sobrenaturais em favor dos seus e dos seus servos? Fábio, me perdoa os ouvintes, mas ficamos tão intelectuais que ficamos burros. Ficamos tão intelectuais, não que você não
pode ou não possa estudar. Eu estudei 9 anos. Mas entre o que a teologia diz e o que a Bíblia fala, eu fico com a Bíblia. A teologia diz que Israel ficou 38 anos caminhando pelo deserto. A Bíblia diz que foi 40. Eu vou ficar com a Bíblia. Hoje, os nossos pais, eles estão com uma dificuldade tão grande, mas tão grande, de levantar pessoas que eu creio que são as verdadeiras parteiras, Zifra e Puá. Hoje a ordem que se dá a um ministério brilhante, alguém que tem uma chamada, alguém que tem algo para apresentar a Deus, e eu vejo como uma ameaça, para matar. Então hoje, Moisés levanta Josué. Josué levanta quem? E se levantou uma geração que não conhecia a Deus e nem as obras que fizeram. Quem Josué levantou? Fala para mim. Não há. Alguém levantou ele, e ele levantou quem? Essa geração hoje, Fábio, tem dificuldade em reconhecer o ministério do irmão. Se o irmão pregar um pouquinho assim, já é uma ameaça para alguém. Se a irmã cantar um pouquinho assim, já é uma ameaça para a filha do pastor que tem um CD gravado, que os fiéis compraram em consideração ao pastor da igreja, porque ela não canta nada, parece um cachorro latino. Estamos dando valores a pessoas que não têm. E o irmão que tem chamada e talento está olhando o carro lá fora. Estamos deixando de ser irmãos para sermos concorrentes. Sim, concorrentes. Esse é o grande mal hoje da geração. E caído naquele chão, Fábio, em Birigui, na rua Groenlândia, se tiver alguém aí nos comentários de Birigui, ou alguém que ouviu o testemunho, Fábio, por favor, me passe. Eu não liguei o celular. Eu apanhei muito da polícia quando eu estava no chão caído. Apanhei muito. Esse lado da cabeça, Fábio, eu não sinto, é dormente, esse lado todo. Esse braço, você pode ver que ele é diferente desse. Por esse ouvido aqui foram tirados 50 ml de sangue da minha cabeça. De tanto chute que eu tomei da polícia quando eu estava caído no chão. Depois que eu me converti, foi algo tão lindo que eles vieram me pedir perdão. Você acredita? Eu olhei para ele na época, não vou falar o nome dele, eu olhei para ele na época e eu disse para ele assim: você não fez nada, era o seu trabalho. Ele chorava, ele chorava, ele chorava de um jeito, que eu o perdoei. Eu o perdoei. Então, a nossa história de vida foi essa. Dentro da ambulância, gastamos, num trajeto da rua Groenlândia até o hospital, coisas de 20 minutos, 15 minutos. Gastei 1 hora para chegar na Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 1 hora. O senhor se sente um milagre de Deus? Fábio, um milagre vivo? Totalmente. Os médicos que hoje são vivos, doutor Amaurílio de Araçatuba, doutor Dirceu de Araçatuba, doutor Rodrigo de Almeida Prado, fisiatra na cidade de Araçatuba, na rua Rio de Janeiro, na esquina com a Santa Casa. Hoje eu sou um milagre vivo de poder estar aqui vivo. O médico disse para minha mãe que se eu vivesse era da cama para a cadeira de roda. E hoje eu estou aqui em Curitiba, adorando ao meu Deus e falando uma veracidade do seu poder e da sua grandeza. Deus faz, Deus opera maravilhas, Deus opera milagres. Mas o senhor não falou o contexto que o senhor estava nesse momento que ocorreu os tiros, que o senhor foi agredido pelos policiais. Em qual contexto o senhor estava? Em qual situação o senhor estava vivendo até viver essa experiência sobrenatural com Deus que te levou a essa mudança? Depois que aconteceu o tiro, de eu ter caído no chão, essa visão espiritual que Deus me deu, essa experiência que Deus me deu de ser levado,
que eu voltei para o meu corpo de novo. E aí sim chegaram os policiais na rua Groenlândia, em Birigui. Aí sim chegaram os policiais. E quando eles me viram, uma cidade pequena, 140 mil habitantes, todo mundo praticamente conhece todo mundo, e eles me bateram muito ali naquele chão caído. Mesmo já tendo sido atingido Sim. com as balas. A minha mãe, que é viva, minha mãe chama Marlene, está em Birigui, uma hora dessa, ela conhece cada um dos policiais que fez isso. Cada um. Depois eles me pediram perdão, eu os perdoei, e foi algo que Deus usou, Fábio, para me trazer para a presença dele. Chegando no hospital em Birigui, eu fui levado à Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, porque o grau do meu acidente, Birigui não comportava, que é um hospital, não é como o hospital de Araçatuba, um hospital muito mais bem preparado, o hospital de Araçatuba. Chegando lá o doutor Amaurílio, doutor Dirceu, doutor Marcos Túlio, que são neurologistas cirurgiões, que me receberam, eu desmaiei. Acordei depois de 4 dias na CTI, desenganado. Esses médicos são vivos até hoje, né? E eu desmaiei, acordei depois de 4 dias que eu estava em coma dentro da CTI de Araçatuba. 4 dias depois? 4 dias depois. É perceptível que o senhor não se sente muito confortável de falar a forma como vivia, também não quero forçá-lo a isso. Sim. Mas esse tiro que tu levou, as agressões dos policiais, foi dado por qual motivo? Fazia parte de alguma facção criminosa? Foi por um assalto? Foi por algum crime que tinha cometido no momento? Fábio, nós estávamos no mundo. E você sabe que no mundo você tem que ter um padrinho, né? E isso não entra ao caso. Também não me sinto à vontade em falar. Mas Deus, ele tem várias maneiras de chamar um homem. Deus tem várias maneiras de chamar um homem. Aquele que não vem dando glória, ele vem dando ai. Deus tem várias maneiras de chamar um homem. Não importa se você vai vir no arpão ou na rede. O importante é que o pescador não erra o alvo. É Cristo. Então, foi a maneira que Deus usou para me trazer, foi a maneira que Deus usou para me conduzir, para mim ser o que eu sou hoje, depois de tantas lutas, Fábio, de tantas dificuldades, porque aquele que tem ministério é diferente do produto de gabinete. Aquele que tem ministério, ele é diferente daquele que ocupa um cargo porque alguém confiou algo para ele, para alcançar alguma coisa, ter alguma coisa. As nossas lutas são diárias, mas uma frase que marcou a minha vida e marcou a minha história do pastor Gesiel Nunes Gomes, quando nós estávamos nos Estados Unidos com ele, que ele dizia assim: Lucas, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Perfeito, perfeito. O senhor acredita então que esse foi o meio para o qual Deus te chamou, te resgatou, sim, para hoje o senhor pudesse estar vivendo o propósito que vive hoje, que é pregar o evangelho? Eu nunca seria o que eu sou hoje e nunca suportaria o que eu já suportei. Eu já comi o pão que o diabo amassou, já comi o pão que os irmãos amassaram, que é pior do que o pão que o diabo amassa. Já vivi momentos na minha vida, Fábio, momentos de dor, de sofrimento, momentos de alguém dizer, agora ele não sai daí, agora acabou para ele. E eu estar firme hoje, firme com Jesus, firme no propósito, Fábio, se eu não tivesse tido a minha experiência que eu tive com Deus, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17.
Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.